Você já parou para pensar na influência que as nossas atitudes financeiras têm sobre as crianças ao nosso redor? Pois é, elas aprendem a observar as nossas ações e isso é muito mais poderoso do que podemos imaginar. Então prepare-se para descobrir como pequenos gestos e comportamentos podem ter um impacto gigantesco no futuro financeiro dos nossos filhos. Hoje vamos explorar o poder do exemplo e como a coerência das nossas ações pode ser o segredo para transformar a educação financeira das nossas crianças e adolescentes. É hora de mais um episódio memorável. Vamos falar monês. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos Falar Monês, o podcast que ensina a língua do dinheiro para crianças e adolescentes de uma maneira leve e descomplicada. Eu sou a Cristina Judas, educadora financeira infantil e a vossa guia nesta jornada financeira. As nossas atitudes em relação ao dinheiro têm o poder de se repetir por gerações, influenciando diretamente a educação financeira dos mais jovens. Às vezes, a mudança começa em nós próprios e ser coerente pode ser a chave para abrir portas para um futuro financeiro próspero e consciente. Afinal, ser um exemplo financeiro para as próximas gerações vai muito além de discursos e lições teóricas. Prepare-se para mudar paradigmas e tornar-se o protagonista de uma revolução financeira na sua família. Hoje vou começar por vos contar uma das descobertas mais importantes da neurociência na última década: o sistema dos neurónios espelho. Esta fascinante pesquisa revelou que o cérebro humano é altamente influenciado pelas ações e comportamentos que observamos nos outros. Este sistema foi inicialmente identificado em Itália com um grupo de macacos, quando os cientistas perceberam que os neurónios que se ativavam cada vez que o macaco comia, por exemplo, uma banana, também eram ativados quando ele observava simplesmente outro macaco a fazer a mesma coisa. Assim como os macacos, nós também possuímos este sistema especial no nosso cérebro e que desempenha um papel crucial no desenvolvimento social e de aprendizagem. E aqui entra uma informação importantíssima. Na infância, o sistema dos neurónios espelho está em pleno crescimento, o que torna as crianças particularmente sensíveis às influências das figuras de referência, como os pais, os familiares e até mesmo os professores. Ora, isto significa que as atitudes financeiras que demonstramos ao lidar com o dinheiro são como um espelho para elas. Agora, pare e pense por um momento. Quando os adultos ao redor de uma criança demonstram comportamentos positivos em relação ao dinheiro, como fazer um orçamento, poupar para o futuro, investir com sabedoria, evitar compras impulsivas, as crianças absorvem estas práticas como modelos a seguir. Estas atitudes positivas em relação ao dinheiro tornam-se referências importantes para elas, orientando as suas próprias escolhas financeiras no futuro. Mas, por outro lado, se as crianças são expostas a comportamentos negativos, como gastos descontrolados, endividamento excessivo ou falta de responsabilidade financeira, estes padrões também podem ser assimilados de forma inconsciente. E isto pode levar a uma mentalidade negativa e a dificuldades financeiras mais tarde na vida. E é aqui que está o poder da coerência. Ao agir em conformidade com os princípios financeiros que queremos ensinar, estamos a proporcionar um ambiente favorável para o desenvolvimento de uma mentalidade financeira saudável. As nossas atitudes em relação ao dinheiro têm um poderoso efeito sobre elas, moldando as suas crenças e até mesmo os comportamentos financeiros. Ao compreendermos o impacto dos neurónios espelho e a influência do exemplo, podemos tomar consciência de que as nossas ações podem ser poderosas na formação de uma base sólida para o futuro financeiro das crianças. Ser coerente significa agir de acordo com aquilo que ensinamos e falamos sobre finanças, alinhando as nossas palavras com as nossas ações. Ou seja, é praticar aquilo que ensinamos. Imagina uma situação em que dizemos aos nossos filhos que poupar é importante, mas ao mesmo tempo temos o hábito de fazer compras impulsivas ou até mesmo gastar para além das nossas possibilidades. Estas atitudes contraditórias podem confundir as crianças, fazendo-os questionar da importância das lições financeiras que estão a receber. Ser coerente em relação ao dinheiro é essencial para que aquilo que ensinamos sobre educação financeira seja verdadeiramente eficaz. As nossas atitudes financeiras são poderosas aulas
e que falam mais alto do que as nossas próprias palavras. É como se estivéssemos a dar um exemplo prático e real de como lidar com o dinheiro. Ao agirmos de forma coerente, transmitimos valores fundamentais para as crianças, como a responsabilidade, o planeamento e o equilíbrio. E elas aprendem que é possível viver de forma consciente e sustentável financeiramente. E isso contribui para que desenvolvam uma relação saudável e positiva com o dinheiro ao longo da vida. Thelma Abraham é uma conhecida biomédica brasileira, especialista em inteligência emocional e autora da famosa frase: "O caminho mais rápido para mudar o comportamento do nosso filho é mudar o nosso primeiro." Mas vamos a alguns exemplos práticos para treinar a coerência financeira. Primeiro, envolva as crianças nas decisões financeiras da família. Segundo, converse sobre a importância de fazer escolhas financeiras conscientes. E terceiro, planeie gastos e poupanças para alcançar os objetivos. Ou seja, mostre como se organiza financeiramente, explicando a importância de cada passo e como isso contribui para o bem-estar da família. Outra forma de ser coerente é limitar os gastos supérfluos e explicar os motivos por trás dessas decisões. Ao estabelecer prioridades financeiras e fazer escolhas conscientes, vocês ensinam às crianças e adolescentes a importância de viver dentro das nossas possibilidades e valorizar o que realmente importa. A coerência financeira é um caminho para construir uma base sólida de educação financeira nas crianças. Ao alinharmos as nossas palavras com as nossas ações, estamos a fornecer um exemplo inspirador e positivo, guiando-os para um futuro financeiramente próspero e consciente. Antes de continuar, dizer-vos que, se estão a gostar deste episódio, façam like, inscrevam-se no canal para continuarem a aprender sobre educação financeira infantil. Apertem o sininho para receberem as notificações e não se esqueçam de partilhar com amigos e familiares para que todos possam ter acesso a esta informação, pois juntos podemos efetivamente mudar o conhecimento financeiro das gerações futuras. E para quem ainda não viu ou ouviu os primeiros episódios, não perca, pois para além dos conteúdos terem sido organizados de forma a terem uma sequência mais evolutiva, têm ainda a possibilidade de descarregarem os infográficos que resumem cada um dos episódios anteriores. Nesta jornada da educação financeira infantil, é importante lembrar que ser coerente não significa ser perfeito. Ninguém é imune a erros financeiros, mas é fundamental explicar que os erros fazem parte do processo de aprendizagem e que, ao invés de recearmos que os nossos filhos cometam erros, devemos preocupar-nos se eles não aprendem com eles. Ensinar as crianças a lidar com o dinheiro de forma consciente e responsável inclui compartilhar as nossas experiências financeiras, incluindo os erros que cometemos ao longo do caminho. Muitas vezes, as crianças podem sentir-se inseguras ou até mesmo envergonhadas em relação aos seus próprios erros financeiros. No entanto, ao conhecerem histórias reais de adultos que também enfrentaram desafios financeiros e que aprenderam com eles, percebem que errar é humano e que todos temos a chance de aprender e melhorar. Ao conversarmos abertamente sobre os nossos erros financeiros, mostramos às crianças que é possível superar obstáculos e aprender com esses mesmos obstáculos. Isso encoraja-as a serem mais resilientes e confiantes em relação ao dinheiro, pois entendem que há sempre espaço para crescer e melhorar. Um exemplo prático é contar acerca daquela compra impulsiva que você já fez um dia e que depois percebeu que não era realmente necessária. Partilhe como aprendeu a importância de avaliar as suas decisões financeiras com mais cuidado e como isso ajudou a tomar melhores decisões no futuro. É uma ótima oportunidade de explicar na prática a técnica dos 3 Xs ou do PDA e que isso pode fazer toda a diferença na hora de fazer uma compra. Ficou curioso com esta técnica? Não se preocupe, que teremos um episódio onde iremos detalhar a aplicação desta técnica. Mas para não o deixar intrigado, aqui vai um pequeno spoiler. O P é de preciso, o D é de dinheiro e o A é de agora. Outra lição valiosa e que já abordámos no episódio 3 é ensinar as crianças a pouparem para alcançar os seus objetivos, mesmo que isso signifique cometer alguns erros ao longo do caminho. Mostre como pequenas ações podem, no longo prazo, ajudá-las a realizar os seus sonhos. É ainda importante lembrar que os nossos erros financeiros não nos definem, mas sim as lições que aprendemos com eles.
Ao ensinar às crianças que errar faz parte do processo de aprendizagem, estamos a incentivá-las a serem mais abertas e receptivas à aprendizagem financeira. Uma família que trabalha em equipa e mantém uma comunicação aberta sobre o dinheiro tem uma vantagem significativa na educação das crianças. Ao compartilhar experiências, desafios e conquistas, todos os elementos da família aprendem uns com os outros, criando um ambiente propício para o crescimento financeiro. Um exemplo prático é estabelecer um momento regular para conversar sobre finanças em família. Durante essas conversas, tanto os adultos como as crianças podem partilhar os seus sonhos, as suas metas e planos para alcançá-los, permitindo que exista um maior alinhamento entre aquilo que são os sonhos e objetivos individuais e os da família. Além disso, é essencial praticar a coerência financeira no dia-a-dia. E isto significa que todos os membros da família estão comprometidos em adotar atitudes conscientes e responsáveis em relação ao dinheiro. Mas vamos a um exemplo. Se a família está a poupar para uma viagem especial, todos devem contribuir para esse objetivo comum. Outra prática valiosa é o estímulo à pesquisa e à aprendizagem sobre finanças. A família pode assistir, por exemplo, a filmes, ler livros ou jogar jogos educativos sobre o tema, tornando a aprendizagem sobre o dinheiro uma atividade divertida e enriquecedora para todos. Quando toda a família está comprometida e envolvida na construção de uma base sólida financeira, as crianças e adolescentes aprendem a importância do trabalho de equipa e do apoio mútuo na procura de objetivos financeiros. Portanto, é importante trabalhar como uma equipa, promovendo uma comunicação aberta e construindo uma família financeiramente coerente. Bom, estamos mesmo quase a terminar e por isso dizer-vos que através do QR Code disponível aqui na tela, vocês têm acesso imediato a um resumo completo deste episódio. E lembrar para me seguirem nas redes sociais, que estão mesmo aqui em baixo, para receberem informações privilegiadas sobre educação financeira infantil, acompanharem os bastidores deste maravilhoso podcast e ficarem a conhecer-me um pouco melhor. Mas para fecharmos, vamos recapitular os principais pontos abordados no episódio de hoje para poderem colocar em prática aí em casa. 1. A influência do exemplo. As crianças aprendem através do exemplo, sendo fundamental que os adultos demonstrem comportamentos financeiros positivos para fornecer um modelo a ser seguido. O cérebro humano é influenciado pelas ações e os comportamentos observados nos outros ao seu redor, tornando as crianças particularmente sensíveis às atitudes financeiras dos seus pais e dos seus familiares. 2. Coerência financeira. Ser coerente em relação ao dinheiro, alinhando as nossas palavras e as nossas ações, é essencial para transmitir valores de responsabilidade, planeamento e equilíbrio às crianças. 3. Aprender com os erros. Compartilhar as nossas experiências financeiras, incluindo os erros, é valioso para ensinar as crianças a lidarem com o dinheiro de forma consciente e responsável. E por fim, 4. Construir uma família financeiramente coerente. Ao envolvermos toda a família, praticamos uma comunicação aberta sobre o dinheiro e promovemos o trabalho em equipa, criando um ambiente propício para a coerência financeira e a educação financeira das crianças. Chegamos assim ao fim deste episódio, espero que já esteja bem animado para começar a aplicar tudo aí em casa e transformar a vida financeira das suas crianças. E dizer-vos que no próximo episódio vamos descobrir estratégias práticas para ensinar às crianças a diferença entre necessidades e desejos. Até lá, fique ligado e comece hoje mesmo a construir o caminho da prosperidade da sua família. Até lá!